é feito. Meus queridos irmãos, é com grande e imenso prazer que estou aqui novamente diante deste povo, diante de Deus, agradecendo aqui mais uma vez a oportunidade do Bispo Tadeu por falar por 15 minutos esta leitura linda e maravilhosa. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí em Êxodo 14. Vamos falar um pouquinho daquele que nasceu para libertar o povo de Deus. Vamos falar um pouco de Moisés. Êxodo 14, versículo 9. E daí por diante a gente vai falar. Todos abriram? Vamos dar glória a Deus. Vamos agradecer a Ele. Vamos dizer que Ele é bom, que Ele é forte, que Ele é poderoso, que Ele é um Pai magnífico. Amém? Aqui diz, no versículo 9: e os egípcios perseguiram-os todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-os acampamento junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. Vamos ao 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu vejo aqui e sinto nesta noite que o povo de Deus estava sendo perseguido, eram perseguidos. Eles clamavam, como os israelitas clamavam sempre, choravam e pediam ao Deus Todo-Poderoso, aqueles que ele acreditava, como nós acreditamos nesta noite que estamos aqui. Estamos aqui presente a um Deus vivo. Estamos aqui diante do Espírito Santo nesta noite. Estamos aqui presente de multidões nesta igreja. E aí eles clamaram forte, pedindo a Deus para que o libertasse. Eles clamavam muito ali quando eles estavam trabalhando duramente, apanhando, sendo surrados. Ora, o que era que eles comiam naquele tempo a gente não sabe. Mas carne não era. O que era dado a eles não era uma comida maravilhosa. Faraó não dava boas coisas para eles. Até um copo d'água que aquele povo ia beber era chicoteado para beber rápido, para trabalhar, para fazer ali uma estalta de mal. Mas um dia, Moisés chegando ali no Monte Sinai, Deus aparece a ele em forma de fogo naquela sarça que pegava, que queimava. E Moisés, de um lado para o outro, assustado, olhando para a frente, ouviu aquela voz doce, dizendo: Moisés, Moisés. Moisés disse prontamente: estou aqui. E apavorado, olhou para um canto e para o outro e não via nada. Tira, Moisés, as sandálias do pé, porque hoje tu pisas em terra santa, tu pisas no lugar santo. Moisés prontamente se ajoelha e olha e escuta a voz do Todo-Poderoso Deus de Israel, grande, aleluia. Deus diz a ele: Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo, eu tenho escutado o choro do meu povo no Egito, e gostaria de te enviar aquele lugar novamente para que você possa salvar aquela gente. O que é que eu entendo nesta noite? Que Deus está falando para nós, como a irmã acabou de dizer, que não devemos temer a nada, que não devemos temer a nada. Se estamos aqui clamando, pedindo, orando e louvando ao Senhor, digo a vocês,
que o Espírito Santo está falando, que cada palavra que sai da boca de cada um, o Senhor está ouvindo. Cada palavra que sai do coração de vocês, cada oração, cada clamor, é ouvido pelo Deus Todo-Poderoso. O mesmo que falou para Moisés: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia, aleluia. Este é o Deus que está presente nesta noite, neste lugar, que a gente lá fora sente frio, mas aqui dentro está muito quente, porque o calor do Espírito Santo está aqui. Não foi só no Monte Sinai que aquela sarça que vinha e o fogo subia. Pode acreditar que hoje o fogo está subindo aqui também. Moisés respondeu ao Senhor, preste atenção que Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, sou gago. Eu encaminho outra pessoa para falar por ti. Aleluia. Naquele momento, Moisés, ali sem saber de nada, sai da casa do seu genro, aliás, do seu sogro Jetro, a caminho do Egito. De repente aparece o seu irmão naquele caminho e ele pergunta a ele: que fazes aqui, Arão? E ele disse: Deus me mandou. Aleluia. Então saibam vocês, no momento de tristeza, no momento de angústia que você se sente só, saibam que Deus tem algo para vocês, tem alguém para levantar, para ajudar vocês. Quanto menos o crente espera, quando o crente está chorando, quando o crente está ajoelhado, clamando pela falta, às vezes aqueles que estão pedindo 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, Deus lá de cima trata, e alguém lembra-se, e bate na tua porta e leva uma cesta básica completa. Aleluia. E eles saíram, foram lá a Faraó para tirar o seu povo daquela escravidão, para tirar da escravidão. Conversando com o Faraó, nada disso aconteceu. O Faraó não foi a conversa nem de Moisés, nem de Arão, que falava com Moisés. Mas Deus duramente endureceu o coração de Faraó e fez com que Faraó libertasse aquele povo naquela caminhada longa, uma caminhada ali pelo frio, uma caminhada triste. O povo de Israel caminhava, Moisés era o seu pastor, era aquele que guiava, era aquele homem espiritualista, era um homem de Deus. Tudo ia bem, mas o povo que clamava, que chorava porque estava apanhando, tinha aquela alegria. Pouco tempo depois, aquele povo começou a murmurar. Aquele povo começou a dizer: Moisés, por que nos trouxe para cá? Será que não era melhor viver uma sepultura, no sepulcro? Será que não era melhor nós termos morrido lá no Egito? Veja, preste atenção. Enquanto Deus está nos libertando, está dando força a cada um de nós, está dando tudo a gente, está dando fogo, perna para andar, boca para falar, ouvidos para ouvir, olhos para ver. Poxa vida, quantos não reclamam, quantos não murmuram, mesmo recebendo algo de Deus, ainda murmura? É pouco, tudo é pouco. Mesmo assim era o povo dos israelitas naquele tempo murmurando com Moisés, que era o seu pastor, que era o seu condutor, aquele que o ia levar. Por aí por diante, Deus encaminhava Moisés para encurtar, Deus encaminhava Moisés por um caminho diferente para que Faraó não
chegar perto dos filhos que ele estava salvando, que o seu condutor, quer dizer, o seu pastor ia levando, aí como um rebanho de ovelha, e acompanhando Moisés. Chegando um dia, Deus disse: Moisés, por aqui. Chegou diante do mar vermelho. Moisés olhou para um lado e para o outro e não via saída. Clamou. E o povo disse: agora, Moisés, nós vamos morrer aqui de frio, de fome, de sede. A mesma coisa é o cristão. O cristão está dentro da igreja, o pastor está falando, o pastor está orientando, está dizendo: filhos meus, não vá por esse caminho, não vá por esse. O que é que a gente faz como cristão, sem ouvir a palavra do pastor? Em vez de ir pelo caminho que o nosso pastor mandou, não, vamos pela esquerda. Em vez de ir pela direita, vamos para a esquerda. Levamos a primeira lavada, levamos uma topada, diz: ai, doeu. Chega mais na frente e cai. Aí volta ao pastor novamente: pastor, me perdoe, eu não devia ter feito assim, era assim. Mas o pastor orientou. A mesma coisa foi Deus, estava orientando eles e eles murmurando sempre. Mas Moisés ali novamente clamava pelo povo de Israel, clamava e dizia: Senhor, e agora? Mais uma vez o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que tirou Daniel da cova dos leões, aquele que salvou Jacó da mão de Labão, aleluia, aquele que tirou José do fundo do poço e levou ele de baixo para cima, elevou, sofreu e foi governador do Egito. A mesma coisa é o crente. Quando ele pensa que está por baixo, ele está por cima. Porque lá em cima tem um Deus Todo-Poderoso que olha por todos. Glória a Deus. Só basta, irmãos e irmãs, presentes nesta hora, que a gente acredite, que a gente tenha fé. Tenha fé sim no que pede, no que pedimos, no que queremos. Será que nós estamos pedindo certo? Será que nós estamos falando com Deus com certeza? Será que só estamos falando da boca para fora e o coração onde está? Porque o que sai daqui de dentro é verdadeiro. Fale com o coração e não com a boca. Diga a Deus: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Vocês lembram quando Sansão caiu nas mãos de Dalila, quando ela cortou seu cabelo? Sansão era para ser herói, era para salvar o seu povo, era para salvar aquela nação. De repente Sansão caiu. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer: você pode estar na maior crise nesta noite, você pode estar passando privações, você pode estar dizendo: por que eu estou seguindo a um Deus que todos falam que é poderoso e ainda não fez nada por mim? Eu não sei. Deus está fazendo tudo. Deus está te dando saúde. Deus está te dando ar para respirar e os olhos para ver, mão para trabalhar, pés para andar. Oh, meu Deus! Deus está dando uma família linda e maravilhosa para você dentro de casa. Temos que prestar atenção a isso. Mas naquele dia, voltando novamente a Moisés clamava, chorava ali na beira do rio. E Deus disse a ele, perguntou a ele, a mesma coisa pergunta a gente. Preste atenção: Moisés, o que tu tens na mão? O que tu tens na mão, Moisés? E perguntou mais a ele. Voltando aqui.
o 15. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marche, e eu levanto a tua vara, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em si. Glórias a Deus. Deus está falando nesta noite que basta a sua nascida e toda a igreja levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero passar, porque tu és o meu Deus. É a palavra que ele diz. Ele perguntou a Moisés: o que tu tem na mão, Moisés? Tem um pedaço de madeira, ou seja, um cajado. Então toca nas águas, ergue as mãos e passa. E Deus ali secou aquele rio, um rio tão grande, um mar de água, e levou o povo de Israel a cantar e a dançar e sair por aquele rio, todo mundo assustado. Mesmo assim, Deus hoje segura na mão de vocês e caminha por um caminho sem rascunho, sem espinho, sem coisa alguma, sem mal nenhum, sem mágoa. Mas Deus, quando viu que Moisés passou, quando a gente estiver passando, quando alguém passar essa prova que se fala, meu irmão, pode acreditar que vem a vitória, 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 vem a vitória. Chegando lá no final, Deus endureceu o coração de Faraó novamente, que é o nosso inimigo, né? Satanás, tu agora tu vai. E ele entra, ele ficou, mas mandou o soldado dele. Quando chegou bem no meio daquele mar, Deus diz: levanta a mão, faz a oração. Todos morreram, não ficou um para contar a história. Da mesma forma, nesta noite, os nossos inimigos, aqueles que se dizem inimigos, vão cair por terra. Porque lá em cima existe um Deus que está vendo, está ouvindo as nossas orações, está ouvindo a oração da sua igreja. Creiam, gente. Pode acreditar que este mesmo Deus que livrou o seu povo do Egito, que livrou o seu povo de Faraó, irá nos livrar de todo sofrimento. Irá nos livrar de todas as lágrimas já derramadas, por angústia, por ternura ou por amar. Quero dizer nesta noite, espiritualmente falando, que a nossa igreja hoje é uma igreja espiritual. É uma igreja que está buscando, e está clamando, e está pedindo. Não vai demorar muito, não. Deus vai levantar pessoas e não vai mandar carta para ler o seu testemunho. Vai levantar pessoas para pedir ao Cristo Tadeu para contar o seu testemunho de vitória aqui. No meio dessas pessoas aqui, tem muita gente que já alcançou, só que tem delas que tem vergonha de vir contar aqui em cima. Se você contar o seu testemunho, é para a glória e a honra de Deus, é para levantar mais irmãos para que eles venham acreditar na igreja de Deus. Como o povo no final, ali no Egito, acreditou no Senhor. Eu digo a vocês nesta noite: acreditem no que vocês estão pedindo, no que vocês estão buscando. Acreditem nesse Deus tão poderoso, esse Deus que é tão forte. Se Ele fez o cego ver, se Ele fez o surdo ouvir, se Ele fez aquele coxo andar, eu digo a vocês uma coisa: que a prosperidade chegará no lar de vocês. A bênção de vocês está próxima. E em nome de Jesus Cristo, para terminar, eu queria só fazer uma oração. Tudo bem.
Meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada família, cada pessoa que nesta noite está aqui, Pai. Como abençoaste aquele povo lá no Egito, quando Moisés era o seu pastor. Abençoa também, meu Pai, cada família desta igreja, em nome de Jesus.